é, qual que é de verdade o sentido da política? É lógico que o Brasil está longe desse sentido e me parece que o mundo um pouco também. Mas o sentido natural da política, até na etimologia da palavra, é o quê? É cuidar de um estado que cuida de pessoas, ou cuidar de um município que cuida de pessoas, é cuidar de uma região que cuida de pessoas. Então, o papel da política é, na sua essência, cuidar de pessoas. Por isso, são chamados de servidor público. Mas acontece que quando o cara assume lá o seu cargo, ele deixa de ser servidor público para ser autoridade. E ele se julga autoridade. No Brasil é visto como autoridade. Eu acho que no ocidental inteiro é visto como autoridade. E por ser visto como autoridade, ele exerce autoridade. E aí, quando ele exerce autoridade, perde o sentido de cuidar do povo, cuidar de uma pessoa. Eu não gostaria, em momento nenhum, de perder o sentido natural da palavra político. Hoje no Brasil, quando você fala para alguém de política que não sabe nem o que significa a palavra, não sabe o que significa política e de política não entende nada. E eles querem discutir política dizendo, mas a política tem isso, tem um corrupto, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê, eu sei. Como se não existisse médicos assim, como se não existisse advogados assim, como se não existisse policial assim. São seres humanos, como se não existisse juízes assim. É assim, são seres humanos. Não é a política que muda o caráter da pessoa. O que muda o caráter da pessoa é a educação, é a vivência e a história de vida. Não é a política, como também não é uma faculdade de medicina, como também não é uma faculdade de direito. Então, cara, hoje a gente tem uma visão profundamente negativa da política. E por conta disso, muitos bons não querem entrar na política. Ok, é uma decisão? É uma escolha? É. Mas você tem que entender o seguinte, o espaço da política, ela existe, tem que ser ocupado. Se os bons não querem, alguém vai precisar ocupar. E esses espaços serão ocupados com as mesmas pessoas que exercem autoridade, que querem exercer autoridade como tal, e aí acaba não permitindo o essa próprio povo não ter acesso à política ou até ao movimento político. É essa transformação que você fala aí de deveria ser servidor público e se torna autoridade, é uma das coisas que mais me incomoda. Eu sempre entendi que a figura do deputado federal, estadual, prefeito, governador, quiçá o cargo que exerça, ele é um servidor. Ele está ali para servir, né? Ele se abstém de algumas coisas da sua própria vida em função de servir o outro. E é exatamente isso que acontece. Eu no período... Você sabe que eu vim candidato nas últimas eleições, a minha proposta principal era tirar a ideia da figura do popstar. Né, eu usei essa expressão do político popstar, que ele é tratado como uma estrela de Hollywood, cheio de segurança, inacessível, uma pessoa com uma agenda assim tão grande, que fica parecendo que o cara tá mudando a nação, porque ele é tão ocupado... Ele não é político, ele é o profissional político. Então, né? E parece que ele é tão ocupado que ele nunca tem tempo pro cidadão que alguns meses atrás ele queria sentar com você no bar, comer pastel, tomar Coca-Cola para te pedir voto. Então aquele indivíduo se transformou no servo em uma autoridade. Isso me incomoda muito. Mas eu acredito, não sei qual é o teu pensamento, que isso começa lá no cerne, já no processo eleitoral, que é onde que fica aparecendo que o mais popular, zero de conhecimento técnico, e é óbvio que ninguém é detentor de toda a verdade, mas eu acho que no mínimo você tem que pensar numa equipe técnica. Eu sempre pensei nisso. Se eu chegasse a uma posição parlamentar, tem assuntos que eu não conheço. Então eu tenho que ter ao meu lado gente capaz para isso. Eu usei como exemplo a figura do Salomão. Muito se fala da sabedoria de Salomão. O que poucas pessoas percebem é que o que identificava a verdadeira sabedoria de Salomão é que ele agregava ao seu lado profissionais capazes nas áreas que ele não dominava. Por isso que ele foi o homem mais sábio. Não é porque ele era bom de matemática, bom de química. Não, isso aqui eu não entendo. Vem cá trabalhar comigo. E a gente percebe que isso não acontece, né? É o esquema, é o amigo, é o contato. E assim vai caminhando. Essa é a política profissional, né? É. E aí eu vou te fazer uma pergunta aqui irônica, mas que tem um de verdade. 2026 aí, a gente tá em 23, mas tem gente falando de 26, né? E aí tá Danilo Gentili, Michele Bolsonaro, Janja, estão querendo transformar o Tarcísio, que acabou de assumir São Paulo agora, em já pré-candidato.
Como é que você olha esse cenário para 26? O cenário político e presidencial que você fala? Porque até eu tô pensando em me candidatar, parceiro. Porque que se entrar Danilo Gentili, Michele e Janja, pô, por que não eu? Preto, ó, tô dentro do padrão. Cristão, tatuado. A gente nunca teve na história um presidente preto tatuado. Pronto, eu já tô. Já que é pra poder... Olha só. Hoje eu diria para você que é cedo demais, né? Qualquer tipo de proposta. Até porque o que aconteceu nos últimos anos com o Brasil? Me afastei para comer um amendoim, tá? Nos últimos anos, o que aconteceu nos últimos anos? O Brasil, nos últimos anos, ele foi tendo vertentes. Então o Brasil caminhou para um lado, depois não era, caminhou para outro, depois não era, depois veio para um outro. Então o Brasil, nesses últimos 30 anos, ele já foi um Brasil social, já foi um Brasil econômico, já foi um Brasil técnico, já foi um Brasil, por último agora era um Brasil agro, e agora me parece um Brasil assistencialista. Você Serafim, desculpa, não perde raciocínio não. Eu sei que você é um cientista político. Você pode dizer assim, pô, o Brasil em tal período foi um pouco melhor do agora. Você tem isso? Todo país, não só o Brasil, eu acho que deve passar por um processo de avaliação do que é a minha tendência, ou qual assim como você, né? O que eu faço de melhor? Isso é um exercício que o Brasil precisa fazer, aliás, todo o país. O que eu faço de melhor? E dedicar e investir toda a sua produção, energia, técnica e tudo mais, naquele caminho em que eu sou bom. Não adianta eu tentar ser tecnológico se não sou. Não adianta eu tentar ser explorador. Não adianta. Então, estão tentando inventar um Brasil assistencialista que não é. Por mais bonito que pareça, que seja o brasileiro, por mais bonito que seja isso, nós não somos. Nós somos assistencialistas até a página 2. E o que é muito ruim, porque assistencialista é ruim até na página 1. Mas a gente é até na página 2. Se é para ser, é bom que seja até de A a Z. Se é para ser. Não dá para ser só até a página 2. Mas também não acho que seja bom. Porque o mesmo Brasil que é assistencialista podia o mesmo Brasil que investisse na produção. Em vez de dar assistência, daria às pessoas o direito de produzir. Que é a mesma coisa. Só que são caminhos diferentes numa mesma política. Então, tu imagina que esse Brasil que a gente está vendo hoje, que para mim hoje parece uma miscelânea de coisas, e aí, no governo anterior, por exemplo, vamos dedicar o investimento na área de agricultura. Conseguimos, de algum modo isso foi feito, e a gente conseguiu, inclusive, se tornar a maior economia agro do mundo. É responsável por quase 60% de toda a economia do mundo, toda a alimentação do mundo. Então estamos no caminho certo, já não é mais. A primeira providência foi romper com o financiamento agrário, o financiamento da agropecuária. Foi o primeiro processo. E foram investir em outras áreas. Então agora vai tomar cara um outro Brasil. E aí você me faz a pergunta, que Brasil nós teremos daqui a 4 anos? Como que eu posso responder essa pergunta se eu não sei que Brasil seremos? Cara, sei que você está me lembrando de São Gonçalo, nossa cidade, que cada prefeito que assumia pintava a prefeitura. Isso todos fazem. Não é só São Gonçalo. Chegou lá, a primeira coisa. Então, São Gonçalo já foi azul, a prefeitura, já foi cor de abóbora. Essa vontade de colocar o seu selo, essa vontade de colocar a sua cara, ela precisava ser menos egocentrista, ela precisava ser um pouco mais altruísta. Por quê? Cara, é óbvio que o cara anterior fez alguma coisa de bom em qualquer política. É óbvio que ele fez alguma coisa de ruim. Não, mas o cara fez tudo de ruim, então vamos mudar tudo. Então você tem que ter uma proposta melhor que a dele. Porque se ele foi ruim em tudo, não é difícil ser melhor que ele. Agora, se o cara foi bom numa área, vamos seguir. Se o cara está no caminho certo em outra área, vamos seguir. Então, os políticos não fazem isso. Ele não vê de modo geral, por isso que eu falo de político profissional, ele não olha de modo geral o que tem de bom aqui. E vamos aproveitar o que tem de bom. O que tem de ruim, vamos consertar. Se todos fizessem isso, imagina você que num processo de 20, ele encontrasse 10 coisas boas, ele só ia consertar 10. Não conseguiu, consertou 5, o próximo só tem mais 5 para consertar. E assim a gente ia estruturando o processo governamental.
E a gente não consegue porque o cara que fez 10 certo, você desfaz os 10 certo dele e passa a ter de novo 20 para consertar. Você não consegue consertar 20 e entrega para o próximo com 10 para resolver. E ele pega seus 10 que você consertou e ele fala, não vou consertar de novo, vou fazer de outro jeito. E aí você não consegue ter uma construção. Que é simples isso. Não estou nem falando de forma matemática. É só de forma mesmo alegórica. Só para você entender que os problemas existem, são os mesmos. Ok. Quantos problemas são? São 20. Eu só posso resolver 10. Ok. O próximo diz, olha, o meu anterior resolveu os 10, eu só tenho 10 para resolver. Ainda que eu não consiga resolver os 10, eu vou entregar para o cara com menos problema, e no final. Você vê para municípios, por exemplo, eu vou até, se você permitir, nem cito o nome, que tem enchentes na mesma época, do mesmo ano, todos os anos, acontecem as mesmas coisas. Não é possível que alguém não se debruçou sobre isso para entender qual que é o problema disso. Qual que é o problema disso? Eu vou falar uma coisa para você chata de ouvir. Em todas as classes, tanto você vai ver político que não tem menor poder de gestão, quer ser executivo. E ele não quer ser legislativo, mas ele não tem poder de gestão, mas ele quer gerir. Como é que ele faz? Aí ele vai fazer um curso de gestão pública. E aí ele acha que isso resolveu o problema. Você imagina que se isso é verdade, então eu prefiro ter os professores de gestão pública administrando o país. Se isso for verdade. Então não é bem assim. Então, esse é um problema. Aí você vai ver o cara que vai fazer... Lembrando que eu fiz gestão pública, tá? Não, tudo bem. Eu nem falei isso para ti, eu até sei. E nem falei isso para tocar em você, não. Eu tô falando que fazer gestão pública não resolve o problema de gestão se eu não sou gestor. Claro. Assim como se eu não sou cirurgião, não adianta fazer medicina e a especialidade de cirurgião. Eu não consigo. Então, são coisas assim que a gente... E aí, o legislativo lá, o cara vai, talvez por várias questões. Eu costumo dizer o seguinte: se eu fosse vereador de uma cidade, eu sou vereador de uma cidade, seja ela qual for, eu vou chegar no hospital. Não tem um espaladrapo, não tem uma gaze. E esse é o papel do vereador, que talvez a maior parte dos vereadores nem sabe, é dizer o seguinte: quem é o secretário de Educação? O secretário? Está faltando espaladrapo. E ele tem que resolver. Se ele não resolver, ele vai no prefeito e diz, olha, está faltando espaladrapo. Não é ir na imprensa. E aquilo que você falou, né? O cara está muito mais preocupado em se mostrar do que... altruísta, né? Ele não está querendo resolver o problema. Ele está querendo fazer do problema o holofote. E não existe isso. E que não resolve. Não resolve. E não vai resolver. E pelo contrário, pode trazer um problema muito maior, porque sabe lá como a imprensa vai interpretar esse fato. Porque se for alguém que de algum modo a imprensa seja beneficiada por ele, vai tratar de um jeito. Se não for beneficiada, ela vai tratar de outro. Porque a imprensa de hoje, você sabe que é assim, ela é conveniente o tempo inteiro. Então, o que acontece? Por que o cara não faz isso? Chega e diz, secretário, está faltando espaladrapo no hospital. Eu preciso que você resolva isso. O secretário vai dar lá, ele desculpa, mas não resolveu, ele vai no prefeito e diz, prefeito, tem que resolver, prefeito. Está faltando espaladrapo. Ele diz para as pessoas, se eu for vereador de uma cidade, eu vou querer sentar na hora do almoço na escola e eu vou comer na escola. E se for uma comida que eu não consigo comer, a criança não vai comer aquela comida. Ele vai ter que ter uma comida decente. Então isso é gestão pública. Não parece, não? Mas é gestão pública. Eu estou atrapalhando a vida do prefeito? Claro que não, eu estou ajudando o prefeito a governar. Ele não é obrigado a saber de tudo. Mas eu estou ajudando ele a governar através dos seus secretários. Então isso é um papel do vereador. Quantos vereadores você acha que sabe que esse é o papel dele? Não sabe. E nem está interessado em saber. Os caras, até para fazer leis, deputados, seja o que for, você olha umas leis que você tenta entender e não consegue. Qual a funcionalidade disso? Né? Você tenta entender e não consegue entender. E você diz, para que isso? Agora, é falta de quê? De vivência pública, é falta... Então, essa é a coisa. Então, tudo isso começou porque você me fez perguntas sobre um presidente e eu disse para você que esse é um grande problema no Brasil. Não, concordo. E nem te falei aqui do parlamento britânico, por exemplo, que não tem salário. Imagina se no Brasil adota essa prática de, olha, o parlamento não vai ter salário. No parlamento britânico não tem, eles não têm salário, não recebem para fazer a função. Eles fazem aquilo pelo país. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, de modo geral, qualquer gestão pública, ela tem que ter um alinhamento. Primeiro, qual que é o meu talento? O que eu sei fazer? E seguir por ali. E cada vez que um sair, o outro que entrar precisa avaliar o que foi feito e o que precisa ser feito. O que foi feito, está ótimo, está funcionando, segue.
E agora vamos mudar aqui. Agora, eu não sei se isso é egoísmo, não sei, mas essa coisa de botar a minha marca, meu irmão, não necessariamente a sua marca está certa, pode não estar, entendeu? Então, por que você como é que você viu essa... Você acabou de assistir mais um corte do Conta Aqui. Participe, comente, indique. A sua opinião é muito importante. Obrigado.